Inovação 2024, Play na Inovação, e essa é a mesa que passa muita gente boa por aqui, eu tenho a honra de conversar com muita gente, as pessoas que estão aqui participando direto ou indiretamente. Vou bater um papo aqui com alguém que eu tenho muita admiração, e eu tenho certeza que você que está do outro lado aí também tem. Senhor Miguel Boab, bem-vindo ao nosso podcast, bem-vindo à Expo Inovação. Opa, muito obrigado. Prazer estar com vocês aqui. Eu estava falando aqui para o senhor antes de entrar no ar que eu fiquei muito feliz, né? E ver o senhor na programação. A gente tem acompanhado muito do trabalho que o senhor continua fazendo incansavelmente. Eu já vou até perguntar sobre esse momento que a gente está vivendo no país, da reforma tributária, e o senhor foi peça fundamental nesse estudo. Como é que está esse assunto hoje em dia? Então, a reforma tributária é um projeto, enfim, é um plano que começou há décadas, né? Então, nós tivemos os pioneiros, hoje o deputado Rauli, ele já falava na reforma tributária em tantas gestões, né, que ele teve durante a Câmara, e ele sempre defendeu esse projeto. E, por outro lado, vinha também o pessoal da FGV, eles formaram o CECIF, que é o Centro de Cidadania Fiscal, e, e eles também tinham esse projeto já de muitos anos, e muito bem estruturado, e estava esperando algum governo para Para apoiá-lo. encarar. Então, eu pessoalmente, né, comecei essa minha história foi lá atrás quando o Luiz Henrique assumiu o governo do Sim. estado. Aí o Luiz Henrique falou: Miguel, você que é da área de tecnologia, tu não consegue simplificar esse negócio de imposto? Pequeno desafio, né? Eu falei: pô, Luiz, pede um negócio mais fácil aí, pô, não é assim. Não, mas vê o que você pode fazer e tal. Enfim, acabei passando alguns dias lá em Florianópolis, com o pessoal da Fazenda, e apareceu uma ideia que, tipo, quando você paga o boleto, você tem o valor do boleto que você paga pro teu fornecedor, e mais tarde o fornecedor é que vai ter que pagar o governo. Eu falei: por que no momento que paga, já não separa no boleto o valor da mercadoria, o valor do imposto, e vai uma parte para cada lado? Você tá falando o quê? De 15 anos atrás, no Eu mínimo, estou né? falando de 2003, 2003. 20 anos. 20 anos. Mais 20 de anos. 20 anos. Então foi quando ele assumiu o governo do estado, né? E que na época o Lula assumiu o primeiro mandato. Sim, verdade. E aí o Luiz Henrique me levava lá para falar com o Palocci, e, bom, e aí começou um monte de... Foi uma história muito longa. Mas e eu falei praticamente com todos os ministros de lá para cá, e, todos eles me receberam muito bem. O ministro Levi ficou muito empolgado com tudo que, enfim, a gente falou, e o ministro iria entregar, ele iria fazer, o Levi ia fazer. Mas acontece que, enfim, não terminou o mandato, né? Esse é sempre um É, desafio, né? Porque quando muda o mandato, muda as ideias, algumas coisas ficam no meio do caminho, né? mas ele, quer dizer, saiu, nem sei os motivos, né, exatos que levaram à saída dele, e mais logo na frente teve o impeachment da Dilma, né? Sim. E ele saiu talvez antes dessa confusão toda. Ele saiu, foi para o Banco Mundial e inclusive me chamou no Banco Mundial para dar uma palestra. Sobre E esse tema sobre esse tema, tanto que ele gostou, né? E ficamos amigos, a gente legal. se fala com frequência. Então o Levi prestigiou bastante. Mas mais tarde eu vim conhecer, através daí já tinha falecido o governador, né? O Luiz Henrique já havia falecido, que na época era senador, e quem tipo assumiu o papel que até então desempenhava o Luiz Henrique, quem assumiu foi o Paulo Bauer. Paulo Bauer, sim.
E o Paulo Bauer, ele, enfim, marcou novas reuniões e uma das reuniões foi com o deputado Rauli. E o Rauli, quando ouviu essa minha proposta, ele ficou maravilhado. Onde é que você estava que eu não te conhecia? Onde é que não sei o quê? E aí a coisa começou a tomar mais espaço, ganhar apoio. O Raul me levou para muitas palestras e, inclusive, teria sido em 2018 que já havia sido aprovado na CCJ da Câmara e iria ser levado a plenário. Então, poderia ter sido aprovado em 2018. Mas acontece que, naquela época, existia a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, e quando você tem uma intervenção federal, não pode votar uma PEC, uma emenda constitucional. Então, não foi a plenário, e aí, em 2019, o Raul não foi reeleito, e aí começou tudo de novo no Senado com a PEC 110. E, por outro lado, vinha o Bernard Api com o Cecife, e que também conheci, e eles também gostaram muito da ideia, e a gente uniu. Quer dizer, sempre teve alguma divergência de opinião, mas no nível de detalhe. Sim, sim, sim. Mas Porque o assunto é denso, né? mas assim, no direcionamento da solução, tanto o Raul quanto o Cecife falava de um IVA Que o IVA é o completo, que é imposto de valor fora, né? agregado. Sim. Então, quanto a isso tudo, né, se falava em substituir que seja 5 impostos, o Raul falava que teria mais 2 impostos, mas daí a coisa... E a diferença que eles tinham era muito pouca, tanto que juntou e hoje todos trabalham juntos, o Raul dá uma força muito grande e finalmente foi aprovado na Câmara e agora vamos aguardar no Senado, mas então está indo bem, sim. E talvez até em governos anteriores, por exemplo, o único ministro que eu não consegui falar foi o Paulo Guedes e o Haddad agora. O Paulo Guedes porque ele tinha já as ideias dele, ele já sabia o que queria fazer e não estava ouvindo o Talvez pessoal tinha outras todo prioridades ali, né, do da governo. reforma tributária. Então, embora ele levou para o time dele pessoas extremamente capazes. Sim. Ele montou um e time muito que, técnico, né? que era o Isaías Coelho, a Vanessa Canado, todos. É um time muito bom, mas ele tinha as ideias dele e não evoluiu a reforma tributária. Não houve um apoio. E já com a entrada desse novo governo, o Haddad, que talvez entende menos do que o Paulo Guedes... Porque ele não é de economia, né? Exatamente. Na essência. Aí o Haddad falou, não, vocês são técnicos, vocês resolvam. E a coisa saiu Pode ser o porque revés, né? foi exatamente o inverso. A reforma saiu porque ele falou, vocês têm técnicos, vocês estão estudando isso aí há 20 anos, então vocês façam. E a influência do governo, quer dizer, ela não foi extremamente a favor, não vi nenhuma participação ativa, a não ser, evidentemente, da equipe do Bernard Api, que é a equipe da reforma tributária, né? Então, isso deu muito certo e, enfim, essa equipe que está implementando, quer dizer, quando você vê que, embora tenha uma equipe fazendo a reforma tributária, mas o governo, de repente, fala, aquele negócio de incentivo, não sei o quê, vamos tirar fora. Pô, os caras estão há 20 anos estudando a reforma tributária, as coisas já tá tudo, e alguém vem lá e dá uma canetada. Quer dizer, eles não fizeram alinhados
com o programa de reforma que está sendo estudado há 20 anos. Tanto que o governo atual, quer dizer, tomou medidas nada alinhadas. Então, essa reforma é realmente dos técnicos, né? Sim, é complexo. Bom, desculpa eu começar por esse assunto, mas é um assunto que está muito na pauta, né? E é bom que nunca foi teve um momento tão propício para isso. Mas queria falar um pouco sobre o que a gente está vendo aqui, né? Que é a Expo Inovação, vendo Joinville pulsar todo esse processo de inovação. Como é que o senhor enxerga esse momento de Joinville olhando para a inovação com muita gente envolvida, né? Governo, poder, iniciativa privada, setor de educação. Como é que o senhor enxerga esse momento de Joinville? Bom, Joinville era lá atrás um dos centros de tecnologia, quando o Brasil investiu algum recurso para falar, vamos criar alguns polos de tecnologia, né? E Joinville foi uma das cidades escolhidas, tal. E aí apareceu Softville e essas iniciativas. Em Joinville, em particular, talvez eu tenha começado até mesmo antes. Uhum. Certamente eu comecei antes. A Softville faz 30 anos o ano que vem, né? Então a data Eu suja tinha. comecei antes. Foi antes. Então eu comecei muito antes. E talvez até por eu ter iniciado, é que identificou-se que Joinville poderia ser um polo. Talvez não fosse. Verdade. Então, virou um polo exatamente por causa de uma DataSul, e a gente tinha, eu já não lembro mais, mas chega, a DataSul num total tinha umas 3.000 pessoas contando com as franquias, né? Então a gente tinha isso tudo e, quer dizer, é uma indústria limpa, a tecnologia é necessária e eu entendo que até mesmo a própria DataSul, pelo nosso modelo de negócio, o modelo de franquias que nós Uhum. fizemos, Foi muito inovador também, né, pra época. foi inovador em termos de gestão Sim, muito e inovador. nós formamos muitos gestores Muitos empreendedores. e que hoje muitos deles são. Muitos deles já fizeram até exit dos seus negócios, né? Sim, sim, sim. Muitos deles já fizeram seus negócios, já venderam e tem muita gente que se deu bem. Então, Sim, isso é muito bacana. Um assunto que eu falei muito aqui, com muita gente que passou aqui, foi essa questão da nossa matriz econômica aqui de Joinville, né? Que ela essencialmente sempre foi uma matriz muito industrial, mas a gente vê isso muito mudando, né? Com mais empresas de tecnologias nascendo a todo instante. Isso é muito importante também para o desenvolvimento da cidade, né, seu Miguel? sim, e eu acho que Joinville, eu acho que essa multiplicidade, né, de setor na economia acaba dando equilíbrio, porque a gente já viu muitas vezes que o setor têxtil, etc, etc, e a hora que o têxtil... Então, se aquele município ele é exclusivamente têxtil, ele pode... Se ele é exclusivamente da indústria automobilística, então eu acho que Joinville tem uma matriz, né, econômica de atividades que garantem sempre uma estabilidade, um crescimento, e para a população que seja de, de classe média alta, mas também gera emprego para aqueles que não têm uma formação especialista como a gente precisa, né? Então, é muito importante que o plano, né, forme mão de obra, forme técnicos. E aí, se falar em termos de reforma tributária, é importante a gente observar que agora o imposto vai ficar no destino. Então, aquela guerra fiscal que existia, então, se uma empresa ia se instalar na cidade A, porque entendia que lá teria, enfim, não, ao contrário. Se
se uma empresa decidir instalar numa cidade, ela levou em conta diversos fatores logísticos, acesso à mão de obra, uma melhor educação, uma melhor segurança, melhor estrada, enfim, o bem-estar de todos e muitas vezes a empresa B fala, olha, eu para compensar a minha deficiência logística, eu vou te dar um incentivo. Então, o governo hoje paga para uma empresa ser ineficiente. Então, nós estamos perdendo duas vezes, né? A empresa é ineficiente e algum governo paga por isso. Então, nessa reforma, isso deixa de existir, porque o imposto vai ficar na cidade onde houve o consumo. Então, essa matriz é importante para ter pessoas das diversas camadas e vai atrair sempre também indústrias ou empresas para se instalarem nessa Sim. região. E nesse aspecto, né, Joinville tem algumas coisas que colaboram, né? A gente tem bom ambiente, né? A gente tem uma economia muito boa, a gente tem qualidade de vida. Eu queria perguntar para o senhor o que o senhor acha do momento que a gente vive também de educação, porque um dos desafios que sempre teve, né? Eu lembro que lá atrás a DataSul tinha um centro de formação de talentos, o CFT, que foi muito inovador na época também, né? E continua esse desafio de formar talentos para as indústrias, seja de tecnologia, seja outras. Como é que o senhor tem acompanhado esse movimento? Isso é muito importante. Enfim, estava falando agora há pouco, né? Que as empresas vão acabar decidindo por se instalar aonde tenha uma, uma mão de obra de acordo com a sua necessidade, né? Então, as faculdades, né, as escolas técnicas têm que entender qual é a demanda daquela região e preparar o pessoal adequado para que as empresas venham se instalar naqueles municípios. É muito importante. E naquela época, nós na DataSul, então nós criamos o Centro de Formação de Talento, nós fizemos parceria com as faculdades. E foi então uma coisa assim que tivemos que fazer tudo completo. Quer dizer, hoje você vê, lá atrás uma empresa tinha que construir uma fábrica, precisava do terreno, precisava de licença não sei o quê do IBAMA, de não sei quem, terraplenagem, e porra, que é o que aconteceu quando eu vim para Joinville, que foi a fábrica da Consul que eu construí, a fábrica da Embraco. E a gente partiu de um chão, tinha que fazer a terraplenagem, tinha que fazer as valetas, tinha que fazer a estação de tratamento de água. E tudo isso é um complicador para uma empresa se instalar. Aí a parte toda de transformador. Então, o município se desenvolveu, então tem o condomínio industrial que temos hoje, né? Que é o Parque Perini. E uma indústria para se instalar, eles não precisam nada de infraestrutura. Pessoal, eu preciso de um galpão de 5.000 metros Sim, e muito é rápido. rapidão. Ele só precisa ficar numa fila, né? Porque eu sei que o Perini, graças a Deus, tem tido uma demanda bem alta. Isso é bom. Então, é o conceito, né, de agilizar para poder instalar uma nova empresa. Sim, muito bom. Seu Miguel, eu não quero travar muito o senhor, porque a gente tem um evento, mas eu queria te agradecer, né, por participar com a gente da Expo Inovação. É um evento muito importante para a cidade, né? É um evento feito a muitas mãos, né? Tem muita gente que se envolveu, muitos atores, né? E a gente fica muito feliz em ver Joinville sendo cada vez mais um lugar muito importante, né? A gente vê várias cidades vindo para cá para poder ter acesso a esse conteúdo de inovação, né? O senhor que tem toda uma grande história aqui dentro da cidade sabe o quanto a gente esperava para um momento quanto esse, né? Então, quero agradecer o senhor pela disponibilidade. Estou muito empolgado para ver a palestra do senhor. E, mais uma vez, obrigado aí por estar com a gente em mais uma Expo Inovação. Legal, bacana. Bom, Prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo a convite. gente que agradece. Expo Inovação 2024, Play na Inovação.